Neste vídeo nós vamos encontrar uma das raízes da equação x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 5x mais 7 igual a 0 e vamos encontrar esta raiz desta equação utilizando o método da falsa posição. Então, lembrando que no método da falsa posição, para atualizar a aproximação da raiz, nós vamos utilizar a seguinte relação matemática. Então, aqui nós temos o intervalo atual, onde se encontra a raiz A, B. Então, aqui é o ponto A, F de A. Aqui o ponto B, F de B. Então, aqui está a verdadeira raiz e nós vamos encontrar uma falsa posição através da aproximação de f de x pela equação de uma reta. Então, a equação desta reta que liga o ponto de coordenadas AF de A ao ponto BF de B, quando eu igualo esta reta a zero, eu encontro essa posição falsa da raiz, porque a raiz verdadeira está aqui. E é claro que eu vou atualizando esta posição da raiz temporária, falsa, até que eu chego suficientemente próximo da raiz verdadeira. E quando eu explicito a equação desta reta, eu vou então encontrar uma fórmula matemática de atualização desta posição da raiz dada por A vezes F de B menos B vezes F de A dividido por F de B menos F de A. Então, esta é a equação que atualiza a cada iteração a posição da raiz. Então, se você se recorda da aula anterior sobre o método da bisseção e a aula introdutória para os métodos de refinamento da posição da raiz, você vai se lembrar que a primeira coisa que eu faço é determinar o intervalo de busca. E como é que eu faço isso? Esta é a equação que eu quero resolver, que eu vou chamar de f de x. Então, eu vou atribuir valores a x para procurar os intervalos onde ocorrem as trocas de sinal. Então, aqui eu vou colocar x contra o sinal de f de x. Nesse momento não me interessa qual é o valor exato de f de x, porque eu estou interessado apenas no intervalo de busca. Então, neste caso, eu vou variar x menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Então, aqui eu vou colocar ao lado direito, então, os sinais de f de x para todos esses valores de x. Então, a cada vez que ocorrer uma raiz, eu vou identificar uma troca do sinal de f de x. Então, vejamos exatamente isso. F de menos 3 é negativo, F de menos 2 é positivo, F de menos 1 é positivo. Se você fizer isso, você vai descobrir estas mesmas coisas. F de 0 é positivo, F de 1 é também positivo, F de 2 é negativo,
f de 3 é positivo e f de 4 é positivo. Então aqui eu identifico 3 intervalos de busca. Então, o primeiro intervalo de busca, eu vejo aqui que é o intervalo menos 3, menos 2. Por quê? Porque o sinal troca de menos para mais. O segundo intervalo é o intervalo 1, 2. Também ocorre uma mudança do sinal de f de x nesse segundo intervalo. E o terceiro intervalo é o intervalo 2, 3. E é neste intervalo 2, 3 que nós vamos fazer a busca pelo valor da raiz, pelo valor mais próximo possível da raiz. E aqui então nós vamos objetivar um erro inferior a 0,1%. E vamos usar para isso 6 algarismos significativos nos nossos cálculos. Observe que eu não preciso usar 6 algarismos significativos no erro, não há necessidade. Por quê? Porque o erro ele sofre influência dos resultados, ele não influencia os resultados. Então, eu posso usar um algarismo, eu posso usar uma casa decimal, o que eu queira. Como eu quero um erro inferior a 0,1%, eu posso usar 2 casas decimais no meu erro. E se você se recorda, a nossa tabela aqui neste caso será parecida com a tabela do método da abscissão. Aqui eu vou identificar as minhas iterações, iteração 0, iteração 1, 2, 3, 4, quinta iteração. Aqui ao lado já vou colocar o intervalo inicial e os demais, o valor de A, o valor de B, o valor da aproximação atual da raiz xc, o valor de f de A, o valor de f de B, o valor de f de xc e, finalmente, o valor do erro percentual. Muito bem, iteração 0, iteração 1, iteração 2 e assim sucessivamente. Então aqui, para começar, o meu método não é auto-iniciável, isso significa que eu preciso de um intervalo para começar, 2, 3. Calculo f de 2, percebo que dá menos 3. Calculo f de 3, vejo que dá 1. Com esses dois valores eu posso, voltando aqui para mostrar a você, atualizar o valor da minha raiz. A vezes f de B, menos B vezes f de A, dividido por f de B menos f de A. Então aqui, neste algoritmo, eu tenho A vezes f de B menos B vezes f de A dividido por f de B menos f de A. Então eu costumo usar o bordão de produto dos extremos, porque eu tenho
aqui num extremo da minha tabela A e no outro extremo f de B. Menos o produto dos meios, porque aqui na parte central da minha tabela estão B e f de A. Dividido por f de B menos f de A. Quando eu faço isso, eu encontro o valor provisório de 2,75 para a primeira aproximação da raiz. E quando eu calculo f de xc, eu encontro 1,07 813. Negativo, menos 1,07. Como esse método não é auto-iniciável, eu vou destruir entre A e B o valor que tem o mesmo sinal, para que eu possa ter um novo intervalo de busca na troca de sinal. Então aqui vão permanecer xc e B, porque f de A tem o mesmo sinal de f de xc, que é negativo. Então, este valor 2,75 vai entrar no lugar de f de A, aliás. Então, aqui vem 2,75, 3. Então, aqui eu vou repetir menos 1,07813. Aqui permanece o 1, porque B continuou. E eu posso calcular o novo valor de xc, que me dá 2,87970. Com este valor, eu posso calcular o novo valor de f de xc, menos 0,103443. Como agora eu possuo um valor anterior da minha aproximação da raiz, eu posso calcular o erro, coisa que eu não podia na 0ª iteração. Por quê? Porque aqui eu não conheço uma aproximação anterior. Então agora eu vou fazer x1 menos x0 dividido por x1 e vou tomar o módulo dessa conta e multiplicar por 100%. Então, o meu erro, revendo esta conta, então, o meu erro, por exemplo, da minha primeira iteração, é o módulo de x1 menos x0 dividido por x1. Eu pego este número que me dá um erro decimal e multiplico por 100% para obter um erro percentual, e quando eu faço isso, eu chego a um erro de 4,5%. Então, eu agora observo de novo que o sinal menos me provoca a destruição novamente do valor de A, portanto, 2,87970 vem para o valor de A, o 3 permanece. Aqui eu posso calcular f de A menos 0,103443. Aqui permanece o 1. Para aqui vem o novo valor de xc, 2,89098. Com este valor eu posso determinar o novo valor de f de xc, que é igual a menos 8,32470 vezes 10 elevado a menos 3. E um erro de 0,39%, que ainda é maior do que 0,1%. Então eu posso proceder à terceira iteração. E agora, novamente, eu vou ver que o valor de f de xc é negativo.
e o valor de f de a também. Portanto, esta aproximação da raiz vai ocupar o lugar de a, porque eu preciso ter troca de sinal no novo intervalo de busca. Então, eu vou destruir o valor de a. Então, para aqui vem 2,89098. Continua o valor 3. Aqui eu posso calcular o novo f de a, menos 8,32470 vezes 10 a menos 3. Este 1 permanece. Com isto eu posso calcular o novo valor de xc, 2,89188. Posso, por sua vez, determinar o novo f de xc, que é menos 6,60112 vezes 10 elevado a menos 4. Com isso, eu determino um erro de 0,0311, que já é inferior a 0,1%, e satisfaz ao meu critério de parada. Portanto, a minha raiz, com erro inferior a 0,1%, é igual, usamos geralmente essa letra esquisita, que é a letra xi minúscula grega, é 2,188. Então, este é o valor aproximado da minha raiz com erro inferior a 0,1%, que neste caso foi de 0,03%. Então aí está um exercício resolvido sobre a determinação de uma das raízes daquela equação proposta e fizemos isso através do método da falsa posição. Aguardo você então no nosso próximo vídeo.